Olá, pessoal. Vamos começar a live de hoje. Oi, Denisa. Oi, pessoal. Vamos entrando, aguardar a Patrícia. Hoje teremos aqui a participação da Patrícia, que é psicóloga e pesquisadora em altas habilidades e superdotação. E ela vai ajudar a gente a entender melhor. Vou abrir minha água aqui. Olha, oi, Arthur. Oi, Camila. Tudo bom? Quanto tempo, Camila? Arthur tá sumido. Gente, não tá proibido fazer live em época de coronavírus, não, né? Então tá. Então vamos lá. Enfim, nunca fez tanto sentido trabalhar online, fazendo atendimentos online. Muito bom. Quem era resistente agora está se adequando ao atendimento online. Gente, super funciona. É super prático. Viajando muito. Pois é, Arthur, eu tô achando que você tem que ficar em quarentena. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação. Eu já fiz uma outra live com a Patrícia sobre isso, porque é muito comum a sobreposição, né? A gente chama de múltiplas condições de ter uma identificação, por exemplo, de altas habilidades e também ser do transtorno do espectro do autismo. E pessoas que têm, por exemplo, altas habilidades, pode ter alguma outra condição, por exemplo, transtorno do processamento sensorial. Pois é, Camila, se Deus quiser vai dar certo gravar, né? Eu nem vi se a Patrícia entrou, deixa eu ver aqui, gente. Eu nem mandei mensagem para ela. Não, vamos aguardar ela entrar. Deixa eu ver se eu acesso aqui para mandar mensagem para ela e falar que já estamos aqui aguardando. Então, assim, foi muito interessante a live com a participação da Patrícia. É muito inquietante, na verdade, né? É muito bacana o fato da gente começar a ter acesso à informação, porque da mesma forma como o autismo, muitas pessoas hoje, jovens e adultos, que nunca receberam um diagnóstico, e hoje, tendo acesso à informação, vão se identificando, né, no espectro do autismo. Da mesma forma, altas habilidades e superdotação também. E altas habilidades e superdotação gera muitas dificuldades e desafios para a pessoa. Também um sentimento de inadequação, de se perceber diferente, porque a forma de olhar o mundo é diferente. E muitas vezes, assim, é difícil para o profissional fazer um diagnóstico diferencial, né? Ou fazer um diagnóstico de múltiplas condições. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para Patrícia. E aí, na live que a gente fez com ela, ficou faltando a gente falar. Só mandar aqui, já estamos te aguardando. Pronto. E na última live que a gente fez, não deu tempo da gente falar sobre como é feito a identificação. Ela falou pra gente que não é feito diagnóstico, porque não é um transtorno. É feito, apesar de que tem pessoas que falam, já recebi diagnóstico de altas habilidades, superdotação. Então a gente já aprendeu com a Patrícia que não é um diagnóstico, é uma identificação. E a gente quer saber hoje dela como é isso. Sei que é uma dúvida, mas não lembro da resposta. O autismo tem necessariamente? Não. Não necessariamente. Autista pode ter uma inteligência média, média superior, pode ter uma inteligência superior, mas não necessariamente ter altas habilidades. Eu vou pedir para ela para a gente falar sobre essa sua pergunta.
Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Alguém. A Patrícia, bora ver se ela já tá aqui. Não, gente, ela ainda não entrou. Ok, então vou falando enquanto a Patrícia não entra, tá? Eu não posso falar muito sobre altas habilidades. Ah, gente, uma coisa que eu não confirmei com a Patrícia, mas da outra vez deu certo, né? É questão de fuso horário. Eu não sei onde a Patrícia está. Olha a confusão. Se eu mandei mensagem aqui para ela no WhatsApp, vamos ver. Então, não necessariamente alguém que está no espectro tem altas habilidades. E não necessariamente quem tem altas habilidades vai estar no espectro do autismo também. O que a gente conversou na outra live foi que existem algumas coisas que são muito semelhantes. Por exemplo, a questão sensorial. Ah, o pessoal que estava no workshop de autismo. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. O que eu achei importante que a gente conversou, né, na primeira live, que ela falou, por exemplo, que pessoas de altas habilidades também pode ter um perfil sensorial hipersensível, né? E isso faz com que a pessoa tenha as dificuldades com sons, estímulos, enfim. Pode falar também sobre Savan, eu recebi os dois. Então, outra coisa que ela falou sobre Savan, que isso não é um termo que se usa mais. Oi, Pati. Pati entrou. Vamos chamá-la. Ok. Pronto. Na outra live. Vou até pedir para ela reforçar, tá? Essa questão do Savan. Vocês podem ir mandando perguntas que eu faço para ela. Oi, Pati. Tudo Olá! bom? Oi, boa noite. Seja bem-vinda! Estávamos ansiosos aguardando a sua chegada. Tudo bom? Obrigada. Já Eu tô temos muitas bem. perguntinhas para você. Isso é legal, isso é legal. Perguntas nos fazem avançar o caminho. Então, Uhum. Aí eu já falei para eles que a gente vai falar hoje da identificação, né? Como é feito esse processo e o que a gente faz depois que é identificado, né? Na é, live passada que a gente fez junto, você falou que algumas pessoas equivocadamente usam a expressão diagnóstico, né? Ah, recebi o diagnóstico de altas habilidades, não é isso? sim. E tá, e aí já tem duas perguntas. Uma foi sobre falar sobre Savan, que a pessoa recebeu os dois diagnósticos. Você também mencionou isso na live Isso. passada, né? Aham, me Que lembro. não é mais É um isso. termo Essa que live é um já termo está que já há muito obsoleto. tempo não é mais usado na educação especial. Uhum. É. Aí, deixa eu ver quem perguntou aqui. Tá, eu não sei o seu nome, é Nós Duas e o Teia. Essa live, ela tá salva lá no YouTube. Procura lá, que aí você vai ver, pra gente hoje não repetir o assunto. Então, vamos lá, que eu estou ansiosa para ouvir Dá para você, notar que Paty. você está muito animada. Eu estou. Eu participei de um simpósio, do workshop, que foi muito empolgante também. Que Respondi joia. seu questionário de pesquisa e confesso que ele mexeu bastante comigo. Opa, legal. Fiquei com Joia. muitas caramiolas na cabeça. Enfim, quem quiser participar da pesquisa da Paty, eu deixei lá, né, o e-mail dela, pode entrar em contato. Tá? Aham, isso aí. E aí, Paty, o que acontece? Como é feita essa identificação, esse processo de identificação de altas habilidades e superdotação? Com que idade? Porque ele Na varia de idade idade. adulta. Agora, Vamos idade pegar adulta. do jovem adulto para frente. Adultos em geral, né? Então, vamos Uhum, pensar adulto a partir de 18 anos, tá? beleza. Então, Ok. eu vou chamar, né, de adulto a partir de 18 anos.
Até também por não só por uma questão jurídica, mas por uma questão quando a gente entra na área de testagem psicológica pela faixa etária dos testes. Uhum, certo, perfeito. Então, a avaliação, né, o processo de avaliação na vida adulta é um pouco diferente de quando a gente faz com criança e adolescente em função da própria faixa etária, né? Um adulto ele já tem muito mais desenvolvimento das suas funções cognitivas, ele já tem uma história de vida, ele já saiu da escola, ele está em outro momento, né? De vida. Então, por isso que faz com que a avaliação seja diferenciada. Em que sentido? Algumas coisas que são feitas com crianças e adolescentes, a gente não precisa fazer com adultos. O que não precisa fazer com adulto? Eu não preciso conversar com os pais do adulto, né? Não preciso falar com a mãe, com o pai, com ninguém da família dele, né? Isso é uma grande diferença. Com criança e adolescente, isso é necessário. Não posso fazer uma avaliação sem conhecer a família. Com adulto já não é mais necessário. Então, essa parte a gente tira da avaliação. Ele já não está mais na escola, então eu não preciso ir lá falar com o professor, não preciso falar com pedagoga, pedagogo. Isso não é mais necessário. Então, essa parte também eu não vou fazer, não vou realizar na avaliação de adultos. O que eu quero dizer é que com adultos, a avaliação é exclusivamente com ele ou com ela. Né? Eu não vou envolver outras pessoas, tal qual acontece com crianças e adolescentes. Tudo que eu preciso, eu vou extrair da própria pessoa. Né? Como que eu vou fazer isso? Por um processo de investigação científico. Né? Eu sempre tenho dito que uma avaliação psicoeducacional ou psicopedagógica ou neuropsicológica, não importa qual a avaliação seja, ela sempre é um processo científico. Né? Então, é uma investigação. Como que a gente faz essa investigação? Eu divido o processo em 3 momentos. Né? O primeiro momento, eu trabalho com questionários. Né? Eu envio questionários para a pessoa responde e me devolve. Então, eu trabalho com esse levantamento preliminar. Os questionários são um levantamento preliminar, vamos entender assim. Né? Eu, até ano passado, trabalhava somente com questionários mais relacionados ao levantamento de indicadores mesmo. Né? A partir desse ano, eu já estou trabalhando com mais instrumentos, né, que levantam mais coisas, vamos dizer mais assim. Então, eu enriqueci a minha avaliação do ano passado para cá. E a gente vai melhorando, né? A gente vai se aprimorando. Antes você trabalhava com indicadores só de altas habilidades. Isso. Não, na verdade, todos os questionários são de indicadores de altas habilidades, contudo de áreas distintas. Né? Vamos dizer assim. Eu que tenho, do ano passado para cá, me dedicado a me aprimorar em avaliação multidimensional. Então, ou seja, se é multidimensional, eu avalio várias dimensões da vida daquela pessoa, mas tudo voltado para as altas habilidades. Né? Então, agora, eu estou trabalhando com 4 questionários, né? Estou trabalhando com 4 instrumentos, mas cada um de uma dimensão da vida, vamos dizer assim. Excelente. Então, eu ampliei a avaliação, né? Não que a avaliação que eu fazia até ano passado, ela não fosse suficiente. Eu poderia ficar com o que eu fazia e tudo bem. Mas, como eu sou um ser que não me contento com as coisas, eu tô sempre querendo fazer uma coisa melhor e mais aprofundada. Então, né, isso vai se mostrando no meu trabalho. Então, primeiro, esse levantamento de algumas dimensões da vida a partir de questionários. Ali eu já tenho um bom apanhado de várias coisas, né? Feito isso, eu vou para a segunda etapa. Aí eu vou para a entrevista. Na entrevista, eu investigo algumas questões que surgem durante a resposta dos questionários. Isso sempre acontece.
Porque o questionário, por exemplo, que eu trabalhava até no passado, era muito comum as pessoas, uma questão ou outra, ela não entendia bem, né? Isso é comum acontecer. Sim. Às vezes Uhum, ela acha sim. que é uma coisa e é outra, né? Então, eu fazia uma análise ali do questionário e via as respostas que eram incomuns. Né? Porque com o tempo você pega uma prática tão grande que você põe o olho e você já vê de imediato aquilo que não é esperado, aquilo que é incomum. E aí você pensa, Sim. opa, aqui tem alguma coisa, eu preciso investigar É. mais. E não é incomum que a pessoa não entendeu a pergunta. Então veja a importância do aprofundamento da investigação. Porque aí, Sim, na sim. hora de conversar na entrevista, eu peço para a pessoa, viu, me explica essa tua resposta. Por que, que você respondeu isso? E aí, na explicação, você entende por que, que a pessoa respondeu. Né? E muitas vezes ali se mascara um indicador. Né? O indicador, ele tá ali, mas ele não aparece no questionário. Por vários fatores. Aqui eu só dei um exemplo, que às vezes a pessoa não compreendeu bem a pergunta. Mas também tem outros fatores. Às vezes ela interpreta de outra coisa, também acontece da pessoa às vezes ficar com dúvida, viu? Mas eu respondo isso relacionado ao que eu sou agora, ao que eu era antes, sabe? Sim. Então a pessoa fica Sim. com dúvida. Uhum, Tudo isso é uhum. esclarecido na entrevista, né? Na entrevista também eu ouço um pouco da história de vida da pessoa, porque geralmente ela vai falar. E aqui tem uma outra diferença com relação à avaliação de criança e adolescente. Por quê? Com criança e adolescente, eu faço uma entrevista específica de desenvolvimento com os pais. Desenvolvimento Certo. daquela criança, daquele adolescente. Com adulto, eu não faço uma avaliação, uma entrevista, perdão, específica de desenvolvimento. Isso vai no meio da entrevista, porque a própria pessoa já Sim. vai contando. E se ela não Uhum, conta, daí eu pergunto. Mas eu não faço uma uhum. diretivamente, ó, essa aqui é entrevista de desenvolvimento. Acaba não sendo Sim. necessário. Uhum. Havendo necessidade, eu pergunto, mas geralmente não precisa. O adulto já conta tudo, Nessa assim. questão do desenvolvimento, ela vai contar os apuros que ela passou, as Exatamente. Ela facilidades tem ou que não que ela apontar. passou no decorrer da vida dela, né? Uhum. Sim, ela fala da família, ela fala da escola, ela fala dos relacionamentos sociais, ela fala de muita coisa, ela tende a falar a partir da Uhum. entrevista que eu realizo. Porque eu também trabalho daí na entrevista com uma entrevista muito específica, que é uma entrevista sobre excitabilidades. Sim. Uhum. É um instrumento que eu já estou usando já faz algum tempo e ele é extremamente rico para a investigação das altas habilidades. Contudo, ele tem um ponto, eu diria, negativo. Não que seja uma coisa ruim, mas ele tem um ponto negativo no sentido de desvantagem. Ele tem essa entrevista que eu uso tem uma desvantagem, que é que o fato dela exigir uma especialização muito grande na teoria. Ou seja, para Ah, usar essa entrevista, a pessoa tem que saber muito daquilo. muito. Né? Uhum. Ela tem que ser Certo. muito especializada, senão ela não vai conseguir extrair o que o instrumento oferece. Então, isso passa a Uhum. ser uma desvantagem, porque nem todo mundo vai poder estudar tanto para poder trabalhar com esse instrumento. Porque nem Uhum. todo mundo vai ser pesquisador ou pesquisadora na área. Sim, sim. Uhum. Então, ela é um instrumento muito bom. Inclusive, é um instrumento que não tem em português, eu uso a versão em inglesa, que eu achei publicada. Né? Uhum. É excelente, contudo, demanda uma especialização Todo um de quem vai conhecimento. usar. Uhum. Aí, o que que Patrícia, eu você fiz? podia falar só um pouquinho sobre a sobreexcitabilidade, para Tá. contextualizar, até pela disponibilidade que a gente Sim, colocou sim, lá sim. da pesquisa, né? Certo. Ó, então, a sobreexcitabilidade, primeiramente, é um fenômeno, né? É um fenômeno biopsíquico, ou seja, ele envolve tanto a parte biológica quanto a parte psicológica, as duas áreas. É um fenômeno que foi descoberto por um psiquiatra e um psicólogo polonês do século passado, que é o Kazimierz Dabrowski.
quase desconhecido no Brasil, né? Pouquíssimas pessoas ouviram falar dele, mas o cara é simplesmente incrível. E eu me tornei pesquisadora na teoria dele, que é a teoria da desintegração positiva, que é uma teoria de personalidade dentro da área da psicologia. Então, esse conceito vem daí, vem dessa teoria e deste autor. O que é a sobreexcitabilidade? Como eu disse, é um fenômeno biopsíquico que tem a sua origem no nosso sistema nervoso, né? Ou seja, uma origem neurológica, tem a ver com a constituição, nossa constituição neuronal, e que se manifesta, ou seja, como que a gente percebe esse fenômeno a partir de uma intensidade das experiências vividas em 5 áreas. A área intelectual, a área emocional, a área sensorial, que seria a sensitiva, a área imaginativa e a área motora. Então, nós podemos apresentar sobreexcitabilidade nessas 5 áreas, né? Em uma, em 2, em 3, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm nas 5, mas não é todo mundo. Tá? Não é todo mundo. Algumas pessoas têm, mas geralmente tem em 2, em 3 áreas, mais ou menos uma média, né? O que essa sobreexcitabilidade, o que ela faz, né? Vamos dizer assim, o que acontece? Sim, o que acontece? É uma percepção muito intensa das coisas, né? O que o Dabrowski ele observou dentro das pesquisas dele, que ele realizou com as pessoas superdotadas, por isso as pessoas superdotadas possuem sobreexcitabilidade, pessoas que têm alguns transtornos mentais, e aí vão aqui fazendo só um parênteses. Transtorno mental é um termo muito amplo usado pela psiquiatria que engloba transtorno de tudo que é área da vida. Sim. Tá? Dentro dos transtornos mentais, por exemplo, tem a área dos transtornos de neurodesenvolvimento, onde está o famoso TEA. Autismo. Né? Tá o TDAH e tá mais um monte de coisa lá. Né? Então, pessoas que têm um desenvolvimento neuroatípico, na época do Dabrowski não usava esse termo é muito contemporâneo. Mas é mais ou menos isso, né? Essa neuroatipia tem envolvido o fenômeno da sobreexcitabilidade. O Dabrowski, ele não pesquisou, por exemplo, indivíduos com TEA, que na época era outro nome também, né? Mas, pensando que ele era um psiquiatra, ele acompanhou muitos pacientes com transtornos dos mais variados, a gente pode pensar que esse fenômeno também esteja nas pessoas com TEA. Não sei, minha pesquisa vai mostrar isso, né? Por isso que a gente participa. Sim, por isso que é para vocês participarem e contribuir. A gente precisa de material nacional para ajudar os profissionais nessas identificações, né, a conhecer mais, né? A conhecer mais desse fenômeno, são o que a gente chama de transtorno. Eu prefiro chamar de condição, de fenômeno, mas a palavra transtorno é uma palavra médica, né? É muito forte, enraizado isso na nossa cultura de usar esses termos psiquiátricos, né? Mas, enfim, então é uma percepção mais aguçada da realidade, né? Então, tem uma série de características para cada área da sobreexcitabilidade. Não vou adentrar aqui porque iria uma live só falar disso. É só sobre isso. É uma percepção e um sentimento muito intenso das coisas. Eu gosto de dizer que a pessoa com sobreexcitabilidade, tudo para ela é muito mais intenso do que para as outras pessoas. Sim. Eu costumo dizer que para quem tem a sobreexcitabilidade em alguma dessas áreas ou em áreas combinadas, o que é um grão de areia, né, para a pessoa é como se fosse o deserto do Saara. Entendeu? É mais ou menos isso. A magnitude do negócio é muito grande. Tudo é muito over, né? Tudo. Eu acho que o lobo mau da história da vovozinha do Chapeuzinho Vermelho tinha sobreexcitabilidade.
né? Tudo para Olha, ele tá era, por que aí. esses olhos tão grandes? Por que essa boca tão grande? Esse nariz tão... Então era tudo over para ele sentir e ver tudo. É assim. Sim. A gente escuta tudo com Então, intensidade. tudo muito intenso e muitas vezes as outras pessoas não entendem. Aí elas não entendem porque elas acham que é frescura, que é exagero, né? Que você está se Uhum. achando, está se fazendo para chamar atenção, coisas, né? Ou Sim. interpretações equivocadas, inclusive de profissionais. Eu não estou falando aqui de senso comum. Eu estou falando de Sim. profissionais que muitas vezes acham que não Uhum. é tudo aquilo, entendeu? Mas muitas vezes é. Uhum. E é uma coisa muito importante também que a gente precisa saber sobre a questão da sobreaceitabilidade, é que não é uma escolha da pessoa. Tipo, eu não escolho Sim. ter sobreaceitabilidade, eu simplesmente sou assim. Né? Exatamente. Eu, quando pessoa superdotada, tô falando de eu mesma, eu não sou um exemplo. Sim. É porque Nós, é isso, né? Assim, a criança ela não sabe falar sobre isso, ela não sabe explicar o que que ela está sentindo, né? O adulto ele já consegue verbalizar. Então, eu só né? fui entender essa coisa de transtorno sensorial e que hoje eu tô juntando e tentando teoricamente, né, olhar para isso com esse olhar da sobreexcitabilidade, porque de novo vem transtorno sensorial. Poxa, necessariamente tem E que ser um transtorno e não uma uma condição. diferenciação, uma diversidade do meu organismo, né? Mas é justamente Uhum. essa questão, né? Nós temos uma cultura do transtorno. Tudo que é diferente é Isso. transtorno. É transtorno. Perfeito. Eu também compactuo dessa visão sua. A gente está sempre sendo visto com esse olhar de sermos transtornados. Sim, sim. Né? Uhum. E aí, quando a gente traz esse outro olhar, né, essa outra perspectiva, muda completamente a nossa posição no mundo. Ou seja, eu não sou uma pessoa transtornada porque eu sou mais intensa. Né? Sim. Eu não sou uma pessoa transtornada porque eu sinto o mundo mais intensamente e as minhas reações, os meus comportamentos são mais intensos. Né? Uhum. E, Exatamente. eu, assim, eu trabalho com as altas habilidades, eu vejo muitos desses discursos de mães que ficam extremamente preocupadas com a intensidade emocional das suas crianças. Elas ficam com medo que eles tenham um transtorno, porque é Sim. muito demais, né? Então, Uhum. demais comparado com quem não tem, né? Esse Contras, sentido. exatamente. Uhum. E a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas para elas não sofrerem sem necessidade, Uhum. porque vem às vezes um monte de coisa sem necessidade, ou seja, não tem transtorno nenhum, não tem nada disso, é Uhum. outra coisa, Uhum. né? E Uhum. nós, pessoas Perfeito. superdotadas, todos nós temos sobreaceitabilidade em alguma dessas Uhum. 5 áreas. Geralmente, Então, isso na avaliação, você falou que isso é fundamental na avaliação. fundamental. Para estar, isso então vai ser um pilarzinho lá para a Uhum. identificação da altas habilidades. Sim, sim, eu tenho Tá, trabalhado nisso, né? Tanto que perfeito. eu uso essa entrevista, que é pautada na teoria do Dabrowski, que investiga as sobreaceitabilidades. Mas, como eu disse, Uhum. essa entrevista demanda muito conhecimento do profissional para ele entender o que a entrevista quer captar. Sim. E Uhum. pensando nisso, então, foi que eu desenvolvi o questionário, que é esse que você está Interessante. ajudando a divulgar. Porque o Uhum. questionário, ele não vai demandar tanta especialização dos profissionais. Se a pessoa souber o que Uhum. é sobre excitabilidade, ela pode aplicar o questionário, ela vai ter o resultado, entendeu? Uhum. Ela não precisa Perfeito. ter toda a formação de um pesquisador na área para poder entender. Então vai ser um instrumento. Patrícia, uma dúvida. Aí você desenvolvendo, porque assim, hoje no Brasil, hoje para adulto, a gente não tem um instrumento para ajudar Uhum, na verificação desses indicadores de questões sensoriais para o TEA, sim. né? Uhum, Existem instrumentos bem interessantes fora do Brasil, mas não uhum. aqui para a gente. Esse seria um instrumento também possível de se utilizar numa investigação do TEA para esse perfil de excitabilidade?
Eu acredito que dependendo dos resultados do estudo piloto, sim. Porque o que a gente faz, né, cientificamente? Primeiro, a gente faz um estudo piloto. Esse Sim. estudo piloto visa me dar uma perspectiva daquele público e também do instrumento. Né? Então, o Uhum. estudo piloto ele serve para avaliar o próprio instrumento, principalmente. Sim. E claro, a gente vai saber dos resultados, né? No caso Uhum. das altas habilidades, essas pesquisas já foram feitas no século passado, então a gente sabe que a pessoa superdotada tem sobreacessibilidade. Uhum. Então, Sim. o meu estudo para as pessoas superdotadas já, digamos assim, vai visar mais a validação do instrumento e, claro, a Uhum. comparação, né, para Sim. dizer, olha, realmente, de É. fato, a gente tem sobreestabilidade. Uhum. Uhum. Agora, pensando para o público do TEA, é uma coisa totalmente original, porque ninguém fez ainda. Sim, e assim, e da mesma forma que é para altas habilidades, a questão sensorial, ela é também um pilar do Sim. autismo, né? Uhum. É uma das neurodiversidades, é uma das associações, das conexões neuronais, é a questão do processamento sensorial, né? A gente sabe Sim. que tem pessoas que têm só o transtorno do processamento sensorial e ela não está no espectro do autismo, mas se ela Uhum. tem o pacotinho, que é o transtorno sensorial, Sim. transtorno social, transtorno de linguagem, aí já começa Gente, só vira em transtorno a pessoa, né? só transtorno, né? Eu Cadê não a acho que a pessoa? minha questão social é um transtorno. Na verdade, eu sou muito Que bom. confortável no meu perfil social. Ah, As pessoas que se incomodam, mas para mim não sim. é um Não, transtorno. aí eu vejo assim, some a pessoa, só fica transtorno, né? E daí é Só transtorno fica um disso, é transtorno. daquilo, é daquele outro. É, Então, mas o que, é. que eu acho? Esse instrumento agora sendo respondido pelo público do TEA, tanto pais que Uhum, respondem em relação às crianças, quanto os adultos, vai trazer uma, digamos assim, uma contribuição muito grande para a área, porque vai sim. mostrar algo que nunca foi estudado das pessoas com autismo. Ah, não, E nós vamos aí, divulgar essa pesquisa sua. Nós né, vamos então por divulgar. isso que eu digo de novo, gente, respondam, nos ajudem, respondam os questionários, Sim, sim. Depois eu ainda porque vou vai distribuir nos trazer, grupos. Essa parte eu nem né, fiz ainda, mas vamos né, fazer. porque pode sim, dependendo dos resultados da pesquisa, desse estudo piloto, esse instrumento ele pode ser validado para o TEA, não só para outras habilidades. Sim, Hein? sim. Pode ser Uhum, validado perfeito. e pode ser utilizado por professores, pode ser utilizado por pais, Olha aí. por profissionais Uhum, no momento da avaliação do autismo. Então, imagina a magnitude que isso vai ganhar. Né? é. Um Isso instrumento que você que vai falou é poder. muito importante. A gente tem aqui no nosso público hoje algumas pessoas que são da área educacional, tem pedagogas, enfim. Assim, e muitas vezes são as primeiras pessoas que vão desconfiar de alguma coisa, né? Que vão ver Sim, ali uma alteração, alguma coisa. Então, poxa, ter essa possibilidade, esse olhar diferenciado, nossa, e fantástico. aí é muito interessante isso que você acabou de falar, porque a gente não faz a avaliação de uma condição humana com um instrumento. Né? Então, não vou responder um questionário, e esse questionário vai dizer se eu tenho autismo ou se eu não tenho, se eu tenho altas habilidades ou se eu não tenho, se eu tenho TDAH ou se eu não tenho. Mas é um Uhum, instrumento que me permite ter um olhar mais amplo e uma suspeita. Tipo, eu levanto uma hipótese. Poxa, vamos isso. pensar ali um professor, uma professora, um pedagogo, uma pedagoga. Ele não vai ali Uhum. o questionário vai dizer se tem ou se não tem. Não. Mas ele pode responder e falar: opa, mas a hipótese ficou mais forte. E- Entende? Exatamente. Encaminha para avaliação Isso. adequada. Então, Uhum, eu vejo que são muitas as possibilidades que esse instrumento pode dar. Pode ser tanto uhum. usado na área educacional, quanto pode ir para um profissional que avalia e ele usa também, entendeu?
tanto para Perfeito. criança quanto para os adultos. E aí, Uhum. enfim, né, essa é a proposta aí do instrumento. Excelente. É porque uma pessoa que está falando, né? Porque ela perguntou sobre a pesquisa. Então, assim, eu coloquei aí no Instagram o contato da Patrícia. É só mandar o e-mail para ela se você tiver Isso. interesse em participar. Tá nas Uhum, postagens lá do Instagram. E vocês também podem acompanhar no Instagram da Patrícia, que ela está sempre isso. disponibilizando informações, fazendo lives também, né? Sim, Que aí vocês participam, ok? isso Sim, mesmo. Patrícia. Aí voltando para a identificação, aí faz a sobreaceitabilidade é um dos fatores Isso. também Né? avaliados. A gente parou na entrevista, né? Então a entrevista é feita depois dos questionários. Particularmente, eu uso a entrevista de sobreestabilidade, eu sou pesquisadora na área, então eu tenho domínio do instrumento, né? Para Perfeito. outros profissionais, eu vou recomendar daí o questionário, que a pessoa não precisa, né, se dedicar tanto à parte de compreensão dessa área para ela poder usar a entrevista. Não, vai no questionário que já vai Uhum. suprir, né, essa necessidade. Muito bem, aí eu fiz a entrevista. Terceiro e último passo da avaliação de adultos é a aplicação de um teste de inteligência, né? Uhum. Como eu sou defensora de uma perspectiva multidimensional, a gente não deixa nada de fora, a gente procura incluir, né? É uma perspectiva Perfeito. inclusiva, né? Então, Uhum. existe toda aquela discussão de que, mas aquela ideia, né, de que a superdotação é quando tem QI acima de 130 e tem um movimento cada vez crescendo mais contrário a isso, e eu sou a favor, que realmente isso é uma Perfeito. perspectiva extremamente excludente, né? Uhum. Contudo, o que eu tenho chamado a atenção, né, é que a gente não vai excluir a testagem de inteligência do processo. A gente quer Uhum. incluir mais coisas. Né? Então, Uhum. eu não sou contra teste de inteligência, eu não sou contra a avaliação quantitativa, muito pelo contrário. Se é uma perspectiva multidimensional, a gente não vai excluir as Tem que coisas, a gente conter. só vai acrescentar mais coisas. Né? Então, eu Uhum. trabalho sim com testagem de inteligência, né, de QI, de quociente intelectual. Tem as suas limitações? É claro que sim, nenhum instrumento avalia tudo. Sim. Por Uhum. exemplo, o questionário de sobreexcitabilidade que eu estou validando, ele só vai avaliar a sobreexcitabilidade. Ele não vai avaliar mais nada. Isso. Ele Mais não vai nada. avaliar motivação, ele não vai avaliar criatividade, ele não vai avaliar mais Uhum. nada. Ele é só Uhum. para isso. Né? E eu vejo que, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender isso. Elas esperam que um Isso. teste de QI avalie tudo. E daí elas Isso. acham que se o teste não avalia tudo, então ele é ruim. Não, gente. É, Não é assim eu que até funciona. anotei aqui para comentar isso, que é bem isso, assim, é importante você falar isso para as pessoas também entenderem, isso tanto no TEA e na altas habilidades, que um processo de diagnóstico, como é no TEA ou de identificação, ele é um processo e isso envolve toda uma coleta de informações, né? Seja Série de de coisa. uh, cognitivo, né? O QI, seja teste de personalidade, de estrutura, de dinâmica. Então, é um Sim, processo. Não é uma sessão, não é. Às vezes são 6 sessões, são mais sessões, depende do ritmo da pessoa também, sim. né? Porque vem uma ansiedade. Como assim? Você ainda não sabe? Sabe ou não sabe? Muitas vezes a gente só vai saber depois quando tá juntando, né? Fazendo um laudo. Sim. Eu adoro essa parte, na verdade. Que vai formando o quadro ali, você fala, nossa, encaixa tudo, né? Bem legal. Uhum. E aí você toca também num ponto que eu acho bem importante, tanto na área do TEA quanto da altas habilidades ou qualquer outra condição, né? E eu acho que isso tem assim um fundo social muito forte na nossa contemporaneidade. As pessoas querem tudo muito rápido. Elas querem saber assim, hoje. Uhum. E elas querem que a gente dê a resposta assim, agora. Não, mas eu Uhum. quero saber, eu tenho, eu não tenho. Não, calma, não é assim. Uhum. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, principalmente como eu trabalho com adultos, né?
eles já têm uma trajetória. Então eu digo, calma, você levou a tua vida inteira para você construir quem você Sim. é hoje. Você agora quer desconstruir algo que já tem Anos, né? Uma vida. né, principalmente em psicoterapia, né, quando as pessoas às vezes têm muita pressa de resolver o seu trauma, o seu problema. Eu falei, calma lá, quantos anos você tem, né? Quanto tempo você levou nessa construção? Para desconstruir não é assim de hoje para amanhã, né? Então eu vejo que a avaliação também é isso, né? As pessoas são muito ansiosas, elas querem tudo para ontem, que é o nossa contemporaneidade, é tudo muito rápido, é tudo muito agora, né? Aquela coisa imediata. E se a gente fizer com muita pressa, a gente vai perder qualidade, né? Vai perder em qualidade, pode não chegar a um resultado adequado. Então, cada caso é um caso. E aí eu vejo que essa é uma questão muito importante de avaliação, né? A gente tem um parâmetro. Eu tenho um parâmetro de avaliação. Um parâmetro que não é fixo. Mas cada caso vai demandar ajustes, né? Por exemplo, com criança, eu faço uma média de 4 sessões, mas isso é uma média. Pode ser que exija mais. Pode ser que não precise. Pode ser que com 2 sessões fique muito claro, né? Então, é uma média. E eu vejo assim que o público, em geral, tem dificuldade de entender essas coisas. E é tudo muito no extremo. Ou fazemos a identificação de altas habilidades com o teste de QI, ou jogamos o teste de QI fora porque ele não presta. Vamos fazer outra coisa. É muito extremo. A ciência não é assim. Os seres humanos não são assim. O ser humano não é assim. Eles são. O ser humano é uma. Como diz, né? Adoro esse post. Você é uma plantinha muito complicada, que precisa muito mais do que a aguinha, né, para crescer. Porque é muito complexo, não pode um instrumento dar conta da complexidade do ser humano. Exatamente. Então, de modo algum, eu não descarto testagem de inteligência. Eu não partilho da perspectiva de que superdotação é só QI 130 para cima. Absolutamente, eu não partilho dessa perspectiva que foi fundada há 100 anos atrás, numa outra época. Né? Outro contexto, e lá teve seu contexto. Nós estamos em outro contexto. Não vamos jogar 100 anos de psicologia fora. 100 anos de pesquisa em testagem de inteligência, gente. Mais de 100 anos, porque os testes de inteligência têm mais de 100 anos de história. Agora a gente vai jogar fora isso? Não, de jeito nenhum. A gente vai aprimorar os testes de inteligência. Exatamente, entender isso, que esses testes eles também precisam ser modificados. Hoje a gente tem uma geração crescendo nessa era digital que os estímulos são muito diferentes. Sim, óbvio que isso vai gerar um perfil cognitivo muito diferente do que a gente tinha. Do que uma criança de 100 anos atrás. Exatamente. Né? Tem que atualizar, galera. Eu parto dessa defesa. Não, a gente precisa sim continuar na pesquisa da testagem de inteligência, dos conceitos de inteligência, da compreensão das inteligências, fazer instrumentos cada vez mais adequados para as nossas necessidades, para a gente conhecer mais a complexidade que a gente é. E não jogar as coisas fora, mas melhorá-las e incluí-las, né? Até recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa que é muito assim contrária à testagem de inteligência, porque a avaliação tem que ser só qualitativa, porque essa que é boa. Eu penso, não, peraí, calma lá. Né? Não, tudo bem, pode ser uma perspectiva, mas a gente precisa pensar possibilidades, né? E aí o que eu coloquei? Eu falei, olha, existe a avaliação quantitativa, que são feitas pelos testes de inteligência, que também tem o seu viés qualitativo, mas ele fica mais intrínseco, né? Existem instrumentos que são totalmente qualitativos. Por exemplo, essa entrevista que eu falei, que requer muito preparo do profissional, ela é totalmente qualitativa. Não tem absolutamente nada de quantitativo ali. Já o questionário que eu estou desenvolvendo, que é esse que eu estou validando, ele é os dois. Ele é quanti-qualitativo.
E qualitativo. que reflete a minha prática de avaliação multidimensional. Gente, não dá para falar em avaliação multidimensional excluindo uma coisa ou outra. É Exatamente. necessariamente um processo quantitativo e qualitativo, e esses instrumentos se combinando. Pessoalmente, eu defendo essa perspectiva quanti-qualitativa. Eu acho que ela é mais abrangente do que fazer, né, separado, não. É só quantitativo ou é só qualitativo e ficar brigando para ver qual que é o melhor. Eu acho que é assim. Sim. Não, É uma perda de energia, né? Uma perda de energia, porque você, na verdade, está perdendo informação para estudar o sujeito, né? Para estudar a pessoa. Uma avaliação, ela é o estudo da pessoa, de entender como ela está funcionando. E ela não funciona só num aspecto, né? Não é só dados ali, numerozinhos, qual a qualidade do que ela fez. Ela pode até ter conseguido uma pontuação média ou alta de uma atividade, de um exercício, mas a ponto de um sofrimento muito grande, de uma intensidade, né, de uma qualidade sofrida. Não dá para desconsiderar isso. E aí eu só gostaria de acrescentar, né, que um dos grandes autores da área das altas habilidades, que inclusive é o que o MEC utiliza como base teórica, né, que é o Joseph Renzulli. E o Renzulli trabalha com o modelo multidimensional. Trabalha com o modelo multidimensional. Então, ou seja, até a nossa política de educação especial, ela cada vez mais tende ao multidimensional, né? Cada vez mais. E é um processo também, né? Eu vejo que é um processo de aprendizagem, é um processo de conhecimento, você se abrir para uma perspectiva diferente, mais ampla. Também é um processo para todos, né? Para os profissionais, para todo mundo. Sociedade como um todo, né? Mas a avaliação, então, ela se finda aí. Daí ela vai se terminar com a testagem de inteligência. E quem é que vai? E qual vai ser o profissional para as pessoas saberem, né? Às vezes tem alguém aí com suspeita, tal, qual vai ser o profissional que a pessoa tem que procurar para fazer uma avaliação desse tipo? Falando de adultos agora, então, né, que é o nosso público de hoje, o que a gente tem aqui no Brasil, por enquanto, para atender esse público adulto, né? Basicamente profissionais da psicologia, né, que tem uma maior capacitação para poder realizar esse tipo de avaliação. Porque é uma área que se volta mais para essas questões do que outras áreas. E tem instrumentos também, né? Por exemplo, o teste de inteligência só psicólogo aplica. Já começa por aí. É exclusivo da área da psicologia. Então, nenhum outro profissional vai trabalhar com esse tipo de avaliação, né? Então, já também tem essa especificidade. Pode ser uma avaliação psicoeducacional, que é minha área, né? Eu trabalho e toda a minha formação, desde faculdade, foi em avaliação psicoeducacional, estágio, tudo, toda a minha carreira dentro da psicologia, desde lá de trás, lá do início da graduação já foi nessa área. Mas também os profissionais da neuropsicologia também têm condições de fazer essa avaliação. Mas o que eu tenho sempre explicado e dito para as pessoas? Não basta você procurar qualquer psicólogo, qualquer neuropsicólogo, qualquer um. Não. O profissional da psicologia, seja ele voltado à área de avaliação psicoeducacional, como é o meu caso, seja na área da neuropsicologia, esse profissional precisa ter formação em altas habilidades. Porque as pessoas também, acho que aí entra uma coisa que as pessoas desconhecem e a gente precisa também levar esse conhecimento para as pessoas. Porque as pessoas acham que um psicólogo faz tudo. Então, tipo, qualquer coisa, se eu tiver a dor no canto da unha, isso é psicológico, né? Eu vou no psicólogo. Então, tipo, não é assim. Cada profissional... E aí eu dou o meu próprio exemplo, né? Eu sou neuropsicóloga, eu trabalho com avaliações, mas se aparecer alguém para mim investigar, para eu investigar a questão de altas habilidades, eu vou ter que marcar uma supervisão com a Patrícia. Na verdade, eu vou encaminhar a pessoa para a Patrícia agora, gente. Porque assim, eu acabei... É tudo muito
quando a gente aprofunda um especialista, quando ele aprofunda em algo, ele não consegue se especializar em muitas outras coisas, né? Eu tô aproveitando todo esse contato com a Patrícia para identificar, para ter sensibilidade, né, clínica, para ver um paciente que eu esteja avaliando e suspeitar dessa questão de altas habilidades. Mas hoje a minha maior especialização é no psicodiagnóstico para autismo. Né? Sim. E aí, eu até depois da nossa última live, eu fiquei repassando na minha mente avaliações que eu já fiz e do que a gente conversou, se tinha ali dedinhos de altas habilidades ou não. Porque aí fica aquela coisa, a pessoa fica recebendo diagnósticos e informações picotadas, né? A gente vai picotando o ser humano. Sim. Então, Sim. eu não estou habilitada hoje, como neuropsicóloga, para fazer uma avaliação para identificação de altas habilidades. Isso, para mim, está sendo um conhecimento muito novo. E eu estou ansiosa para quando a Patrícia for dar o curso dela, que eu já sei que está rolando um esqueminha aí, que aí eu quero fazer, né? Para aprender sobre isso. Vou fazer o curso de qualificação profissional só para psicólogo. Então, aguardem aí, né? Está por vir aí em breve. Ansiosamente. Mas é justamente isso. Pode falar. Não, aí assim, aí a pessoa recebe a identificação, fez toda essa avaliação, aí você fez seu lindo laudo e chegou à conclusão de que sim, você tem altas habilidades de superdotação. E aí a pergunta que não quer calar. E agora? O que eu faço com isso? Bom, essa é uma pergunta que eu já ouvi, tá? Não é a primeira vez. Já ouvi essa pergunta algumas vezes da própria pessoa, né? Sim. O que a pessoa faz com isso? Eu sempre respondo assim: você faz o que você quiser. Adorei a resposta, gente. Muito bom. Eu não sei o que Se você tiver faz, trauma, né? Eu digo eu te assim, pergunto isso eu porque, não sei. assim, aí a minha resposta vai tratar. Vai não tratar altas habilidades, vai tratar a coleção de frustrações, ou então ressignificar a sua vida de alguma forma, né? Sim. Porque uma pergunta que as pessoas fazem se tratando do TEA em adulto é: qual é a vantagem de se receber um diagnóstico na altura do campeonato? Tá? Sim. Tem as suas vantagens, né? De ressignificação, de você compreender seu funcionamento, de você construir estratégias de organizar sua rotina, de se proteger sensorialmente, enfim, várias questões, né? Então eu fiquei pensando. Não, pode falar. Não, aí eu fiquei pensando, né? Imagina, uma pessoa que hoje, adulta, né, se percebe com altas habilidades. Uma vantagem seria ela entender que, às vezes, muitas das coisas que ela passou na vida dela, de dificuldade, de sentimento de inadequação, enfim, de pensar diferente, porque ela cresceu, talvez, com uma autoestima fragilizada e que não potencializou ela a se mostrar com todo esse potencial, né? Sim. E é interessante isso na clínica, porque quando a pessoa se ressignifica, parece que dá um salto quântico e aquilo que ficou adormecido ressurge, né? E aí, tudo isso que você falou, eu quero fazer um link, né? Uma ligação. Por que eu respondo isso? Né? Quando a pessoa me pergunta, por que eu respondo? Você faz o que você quiser. Primeiro, porque não é uma resposta comum. Não é isso que as pessoas esperam ouvir. Elas esperam que a gente responda o que elas têm que fazer metodicamente, tal qual quando um médico receita um remédio e diz toma tantas vezes por dia, né? Primeiro, por isso, já é uma resposta desconcertante. Opa, mas como assim? O que eu estou fazendo quando eu digo isso?
eu estou dizendo para a pessoa, você é responsável pelo que você faz. Uhum. E aí, nisso de o que você quiser, vai entrar tudo isso que você falou. Se a pessoa Uhum. tiver sofrimento, se ela tiver experiências de vida dolorosas que ela não conseguiu dar conta, se ela tiver Uhum. questões a resolver, ela pode resolver isso. Ela pode buscar uma Sim. terapia, se ela quiser, ela pode buscar outros caminhos, ou seja, ela faz o que ela quiser, ela é livre. Eu acho que Uhum. a nossa sociedade, gente, é uma sociedade que não nos diz que somos livres. E a gente Uhum. não é acostumado a ouvir isso. A Sim. gente fica Sim. esperando que a mãe resolva, o pai resolva, o professor resolva, o psicólogo resolva, o médico resolva, o padre resolva, o vizinho resolva. Uhum. É isso, nós somos condicionados a isso. Então, por isso Uhum. que eu respondo: você faz o que você quer. Aí, se a pessoa diz, ai, mas eu não sei o que eu quero, eu falei, então, essa é uma questão. Se você não sabe o que você Comecemos quer, por aí, então, né? se você então não sabe o que você quer, primeiro, você quer saber ou você quer continuar assim? Você já tem que decidir, entendeu? Então ali a coisa já vai. E uma coisa que eu estava lembrando enquanto você foi falando, ano passado eu publiquei um artigo com o seguinte título: Por que identificar altas habilidades e superdotação na vida adulta? E lá eu respondo com Eu 12 quero. motivos para você adulto saber se superdotado. Tá? São Gente, eu 12 vou pedir para a motivos, Paty esse artigo. Depois você com compartilha com a gente. certeza. Partilho sim, Uhum. partilho sim. Foi Uhum. publicado já o ano passado Que e legal. justamente essa pergunta: por que identificar na vida adulta? E lá tem 12 Uhum. razões para você saber se uma pessoa é superdotada. Uhum. Sim, sim. Que é uma busca, né? Uma jornada. Eu acho assim, já começa pela própria busca pela avaliação, né? Mas Sim, eu acho que essa busca pela avaliação, muitas vezes, talvez a minoria, se é que aconteça, vai nesse sentido de se entender, de se encontrar. Mas vai esperando, tá, eu quero saber o resultado. Poxa, mas vamos entender todo o seu funcionamento. Olha que bacana, não é só esse resultado final aqui. Eu falo para as pessoas que a própria avaliação em si, ela é uma jornada de autoconhecimento profunda, né? sim, E é um já. desperdício você resumir aquilo tudo só em um laudo que depois vai para uma gaveta. É um Uhum. desperdício enorme. E aí, Na verdade, só a avaliação, busca, né? a avaliação não é para isso, né? A avaliação não é só para você ter um nome. A avaliação é para sua vida. Né? É o que eu tenho Exatamente. dito também para os pais, porque o que, que eu vejo fazendo um comentário agora em relação a crianças e adolescentes. O que, que eu Uhum. vejo os pais, eles geralmente estão muito focados na escola, porque está dando problema na escola. Então, enfim, é o problema É, principal. é. Mas o que, que eu tenho dito? Seu filho não vai ser criança a vida toda. Daqui a pouco ele é um adulto. Tudo bem, é importante resolver as questões escolares? Claro que sim, mas a avaliação de altas habilidades para uma criança não é só para ela ter enriquecimento curricular e aceleração. Uhum. É para a vida dela inteira, porque ela vai Perfeito. crescer sabendo quem ela é. Isso vai fazer toda a Uhum. diferença na vida Uhum. dela. Toda a Exatamente. diferença. Isso. Né? Que vai ser a diferença para aquela coisinha de sentimento de inadequação, que a criança cresce com a De um autoestima monte de baixa, coisa. né? Né? Uhum. Perfeito. Mas eu vejo assim, o que, que eu tenho visto, né, da minha experiência com adultos? Tem as mais variadas histórias, né? É extremamente singular de pessoa para pessoa. Tem aqueles que aceitam muito bem a sua identificação com a pessoa superdotada. Tem aqueles que resistem muito tempo Uhum. até conseguirem aceitar que são pessoas superdotadas. Tem Uhum. pessoas que começam a fazer terapia antes do processo avaliativo para poder fazer a avaliação. No fundo, a pessoa Uhum. sabe que é superdotada, mas ela precisa ainda de um processo terapêutico. Então, eu já atendi pessoas antes de fazer a avaliação em psicoterapia, para daí fazer a avaliação.
Eu atendi aqueles que fizeram avaliação e daí vieram fazer psicoterapia depois. Terapia. Tem aqueles que não sentem necessidade de fazer terapia naquele momento, ou talvez vá sentir em algum momento da vida, enfim. Então é extremamente singular, sabe? É muito singular. Cada caso é um caso. Mas Tati, nós vamos. Oi. Tem 15 segundinhos aqui, Opa. aí a gente vai entrar e sair e entrar de novo, para aí a gente fazer os considerações.